No nosso planeta de hoje, uma viagem a uma das sociedades mais organizadas do reino animal. O convite é para conhecer o mundo das formigas, a união e a força em nome da produção. Saber como elas foram capazes de influenciar o mundo da literatura e do cinema. E ainda, as virtudes das formigas nas páginas da Bíblia Sagrada. Ficou curioso? Então vem conosco ao nosso planeta. Para entender melhor o mundo das formigas, viemos ao setor de entomologia da Universidade Federal de João Pessoa, um lugar que estuda sobre tudo relacionado com os insetos, e as formigas aqui têm destaque especial. Olá, Brisa. Tudo Olá. bem? Tudo bem. A Brisa é bióloga e ela vai falar para a gente sobre as espécies de formigas aqui no Brasil, que são aproximadamente 2.000. Em todo o mundo, 13.000. É isso mesmo? Isso mesmo. Aqui nós temos algumas espécies, não é que você vai falar. Então, eu queria que você falasse da sociedade. Fale, então, das formigas. As formigas, elas são insetos, são considerados insetos eusociais, que são insetos sociais verdadeiros, assim como algumas vespas, algumas abelhas e como os cupins. Aqui tem algumas espécies, são as mais comuns aqui na nossa área? São. Explica aqui pra gente. É muito fácil de encontrar formiga, né? Dentro de casa, quando a gente sai, a gente sempre vai encontrar, sempre vai se deparar com elas. E aqui nós temos algumas formigas que vão aparecer em ambientes naturais. Essas daqui não vão aparecer em casa. Essa daqui, por exemplo. Quando você fala ambientes naturais, é na mata, no campo? Isso, na vegetação, na mata, certo. em florestas. Essa aqui é bem comum. Essa É uma formiga maior, né? Grande em relação a bem essas grande. Aqui. Isso. Essa daqui é a maior que a gente tem aqui na Paraíba. Qual é o nome dessa espécie? Essa daqui é a Dinoponera quadríceps. Dino já dá uma noção de gigante, né? Dinossauro e tal. E aí ela é grande. E temos umas bem pequenininhas. Essa aqui, por exemplo. Não dá nem para ver. Tem que perceber. Isso. Não dá nem para perceber, parece só um pedaço de papel. E elas vão variar bastante quanto ao tamanho, a forma, a coloração. Todas as formigas são agressivas? Como é que é a defesa dela? Não. As formigas, algumas têm ferrão, como a abelha, só que a diferença é que o ferrão da abelha, quando ela inocula, ele fica. O da formiga não, ela pode picar várias vezes e não vai morrer, né? Diferente das abelhas. E aí essa daqui, por exemplo, ela tem um ferrão e a picada é bem dolorosa. Algumas pessoas podem ter reação alérgica. E tem formigas que elas não têm veneno, não têm glândulas de veneno, como essa daqui. A reprodução das formigas é bem interessante. Ela acontece no chamado voo nupcial, num acasalamento entre o macho e a rainha. Só que a história de amor sempre termina em fatalidade para o reprodutor. Elas têm uma grande diversidade de recursos alimentares. Algumas elas vão ser predadoras, vão se alimentar de outros artrópodes, de outros insetos. Algumas vão coletar o que já tem na natureza, frutas, recolher folhas, material em decomposição. E tem as famosas cortadeiras, que são aquelas formigas saúva, que a gente vê que corta a folha e leva para o ninho. Só que ela não se alimenta da folha. Ela leva aquela folha, prepara e sobre aquela folha vai aparecer uma massa de fungos e elas vão se alimentar daqueles fungos que usam aquelas folhas. As formigas, elas são consideradas uma praga urbana também? Também. Elas são pragas agrícolas, né, quando elas são aquelas cortadeiras, e pragas urbanas, quando elas estão em casa, por exemplo, contaminando alimentos. Em hospitais também é bem difícil tratar das formigas, que elas são, como elas forrageiam em qualquer lugar, elas podem trazer micro-organismos de lixo
e levar para algum material que a gente use na cozinha ou no hospital e contaminar. A habitação delas é no interior da terra ou em troncos de madeira? Como elas são bem diversas, então a formação do ninho, o ninho delas vai ser em vários locais. Tem formigas que constroem o ninho no solo, como tem as cortadeiras, né? Tem as formigas que fazem ninho em árvores, tem umas que fazem ninho dentro de troncos e galhos podres, dentro de frutos secos. As formigas são organizadas na divisão de tarefas. São distribuídas pelo tamanho ou pela idade do indivíduo. No ninho, a operária toma conta das crias, faz limpeza do formigueiro e ainda é responsável pela coleta de alimento. Já o soldado, pela função, faz a segurança do ninho. É claro que numa sociedade organizada é necessário uma boa comunicação, e isso as formigas fazem muito bem. As formigas, elas têm um sistema de comunicação incrível. Elas se comunicam por feromônios, que são compostos químicos voláteis que elas captam pelas antenas, por órgãos específicos, e aí elas, dependendo do químico volátil que elas liberam, elas conseguem se comunicar. Quando uma formiga encontra um recurso alimentar, ela volta e anuncia para as outras formigas que estão no formigueiro, e aí vai muitas formigas juntas para aquele recurso. Quando o ninho está sob ataque, elas conseguem liberar feromônios, e aí todo o ninho vai captar, porque se uma libera, a outra libera, aí vai criando uma cadeia de comunicação e todas elas vão saber que o ninho está sendo atacado e vão entrar em ação. Há uma briga constante entre o ser humano com as formigas. O veneno coloca em vários lugares, mesmo assim não consegue acabar. Consegue. Por quê? Porque, como é uma sociedade, existe um indivíduo reprodutor, que é a fêmea, que é a fêmea rainha, né? Então ela vai colocar vários ovos e esses ovos vão dar origem a operários. Quando a gente vê um ninho, a gente mata aquelas que estão ali ao redor, mas não acabou com o ninho, porque matou aquelas 100, ainda tem milhares no formigueiro. E tem ninhos que elas produzem mais de uma rainha, e aí são mais difíceis ainda, porque se matam uma rainha, vai ter outra para produzir os ovos. E aí é quase impossível se livrar de formigas, por conta desse mecanismo de reprodução que elas têm. Podendo chegar a 5 centímetros, dependendo da espécie, a estrutura física mais comum das formigas pode ser dividida em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça fica a boca e os órgãos sensoriais, como antenas e olhos. No tórax, as pernas. E no abdômen, órgãos reprodutores e de defesa, como o ferrão. A seguir, nós estamos diante de um formigueiro em plena atividade. Formigas bem comuns em nosso meio. Aqui elas estão trabalhando. E ainda, como as formigas ganharam o mundo da literatura e até do cinema. É daqui a 1 minuto.